Amém? E hoje é a mensagem de número 7, desses 40 dias de campanha, né? Essa série de 40 dias, mensagem 7 de 7, praticando a espiritualidade que abençoa. Esse é o título da mensagem. Praticando a espiritualidade que abençoa. Por que eu repeti? Porque o título é importante. Porque tudo vai girar em torno desse título, né? Porque, como o título diz, a prática é o que vai fazer o aperfeiçoamento dessa espiritualidade. É uma espiritualidade que abençoa, que literalmente abençoa. Mas, Rômulo, existe espiritualidade que não abençoa? É claro que existe. Existem vários níveis, vários nichos de espiritualidade que com certeza não abençoam. E pasma, né? Até em algumas igrejas evangélicas. Mas não é o caso aqui da Igreja Batista, Graça e Paz, né? Aqui nós não pregamos uma espiritualidade morta. É por isso que nós investimos por 7 semanas, por esses 40 dias, nessa série de mensagens, né? Para a gente entender o verdadeiro sentido e o contexto, baseado no texto bíblico, da verdadeira prosperidade bíblica. Uma prosperidade que não tem muito a ver com os conceitos de prosperidade que são pregados aí fora. Que tem a ver com o acúmulo, que tem a ver com ostentação, que tem a ver com usar as pessoas em benefício próprio, que tem a ver com obrigar as pessoas a te servirem. Não, é uma espiritualidade diferente. É uma prosperidade diferente, né? E nessas 6 mensagens a gente pôde destrinchar tudo isso aí. Desde a questão da rendição do coração, desde a maneira como administramos nossos recursos, desde a questão de exercitar a gratidão por tudo aquilo que Deus fez chegar à nossa vida e vai chegar à vida de outros por meio da nossa vida, que é um canal para isso. Desde abençoar as nossas famílias e a generosidade e o contentamento. Isso tudo foi muito forte. E hoje é o grande finale disso aí. Hoje é um apanhado. E hoje nós vamos aprender a colocar em prática tudo isso. Porque de nada adianta a gente ter um monte de dados acumulados na cabeça, sabe? Você ter muito conhecimento, você saber de muita coisa, você ter lido muito, e você não ter colocado em prática, né? Basta ver alguém que fez uma faculdade e não colocou em prática, logo ele esquece, ele não aplica aquilo ali, ele não se aperfeiçoa na sua profissão. Colocar em prática é muito importante. Então essa mensagem de hoje, não mais, mas é tão importante quanto as outras 6, praticando a espiritualidade que abençoa. E se você puder guardar essas 3 coisas que eu vou falar aqui hoje, né, esses 3 eixos que vão girar essa mensagem, a gente já vai ter tido um ganho muito grande. E esses 3 eixos também, eles acabam resgatando as outras 6 mensagens, né? Então, a verdadeira espiritualidade que abençoa, né, a gente pode resumir aqui em 3 eixos, ou 3 verbos, ou 3 ações, ou 3 atitudes, né? Então, se pensa comigo. Primeira delas, receber, depois celebrar e depois repartir. Eu recebo de Deus, eu celebro o que Ele tem feito e o propósito dele. E depois eu reparto para aquilo não pare na minha vida e para que venha mais. Então, em vez de eu ser um balde que vai se enchendo de água, né? A água do Espírito enche esse balde e a capacidade termina, porque o balde tem um limite. Em vez de eu ser um balde, né? Vamos usar aqui uma analogia, fácil aqui para os homens entenderem. Eu sou um canal, ou um encanamento, ou um cano, né, que tem a parte de cima e a parte de baixo livre. E em vez de ser um balde que passaria só 10 litros, vai passar 10 litros por segundo, durante toda a minha vida. Então é uma diferença muito grande. A quantidade, né, e a qualidade e o tipo de bênção que vai passar pela minha vida, se eu entender esse contexto que eu sou um canal, é muito diferente do que se eu entender que eu sou só um copo, ou um balde, ou um reservatório, ou um silo, como Jesus mesmo falou, né? Ou um silo, enche de grãos e chegou no fim de sua capacidade. Não, se eu entender que eu sou um canal, quem vai ditar a capacidade, o fluxo, o volume, a pressão, seja lá o que for, né, é o próprio Deus. Amém? O que eu tenho que ser é só esse canal disponível para que eu possa fluir, né? Para que aquilo que Deus colocou em minha vida possa fluir para a vida de outras pessoas. Amém? E hoje vamos consolidar essas práticas, né, da espiritualidade que abençoa. Para isso eu chamo novamente aqui o texto de Lucas 6,38. Né? Deles e será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir
vocês, né? Então não é um texto que fala só de proporcionalidade, não é matemáticas, não é regra de 3, né? Eu acho que é melhor a gente entender a dinâmica do texto, né? Entender o significado, por exemplo, no original, né? Então no grego a palavra aqui para bem, né, é de dome, né, que significa conceder e ofertar de coração. Então, é conceder, é entregar, ofertar de coração. Então, primeiro tem que haver uma resolução no coração, uma entrega total no coração. Eu tenho que estar resolvido com relação àquele assunto, né, para que haja essa concessão e para que essa oferta seja feita de coração. Né? E, novamente, Jesus usa essa linguagem comercial e agrícola porque era a linguagem do povo da época, mas você pode adaptar isso ao seu contexto comercial, industrial e de serviço público de hoje. Né? Aquilo que você der, se você der uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, isso também será dado a você. É dessa maneira que a bênção retorna para a sua vida. Por quê? Porque a medida que você usar para medir como você mede os outros, como você ajuda os outros, como você faz chegar a vida dos outros, é a mesma medida que vai ser usada para medir você. Amém? Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A palavra aqui, buscai, né? Essa busca ou procura, ela não é num sentido de procurar algo que está perdido. Não é procurar algo que eu não sei o que é. É muito mais do que isso. É algo que tem mais a ver com empreender, com ser diligente, né? Intencionalidade. Né? Então essa palavra buscar, ela está no sentido de um esforço contínuo e de prioridade. É assim que é feita essa busca. Um esforço contínuo e de prioridade. É dessa forma. Então quando eu busco, né, o reino de Deus, quando eu dou prioridade, quando eu tenho um esforço continuado e prioritário na minha vida em buscar o reino de Deus e a justiça dele, todas as outras necessidades da minha vida encontram um caminho de suprimento natural por meio do reino de Deus. Amém? Então, é algo também que vai na contramão do mundo, porque o mundo ele prega que primeiro eu corro atrás das minhas necessidades, primeiro eu garanto o meu, né? Tem até um ditado aí fora, né? Farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Alguém já deve ter ouvido esse ditado, mas isso não cabe para o reino de Deus. Para o reino de Deus as coisas são diferentes do reino dos homens, né? Então, quando eu ordeno, né, da maneira correta, conforme as Escrituras, essa prioridade no meu coração, o suprimento de Deus chega na minha vida praticamente de maneira automática. Por quê? Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. O reino de Deus é prioridade, não o meu reino, não o reino do Rômulo, não o reino da Igreja Batista Graça e Paz, não o reino da outra igreja, não, é o reino de Deus. Quando a gente entende o que é reino de Deus, inclusive deixa de existir igreja A, B e C, que se todas entendessem, todo mundo ia entender que a gente faz parte do mesmo corpo, que o cabeça é Cristo, e que cada parte do corpo interage uma com outra, para o benefício do próprio corpo, para o benefício do reino. Mas tem sido diferente. Mas nós estamos aqui hoje para corrigir esse tipo de mentalidade, para quebrar esses paradigmas. Então busque o reino de Deus dessa forma diligente, com esse esforço continuado, com essa prioridade correta no seu coração. Antes de focar nas suas necessidades básicas, foque no reino. Foque na justiça do reino e as demais necessidades serão acrescentadas à sua vida. Serão acrescentadas, serão somadas. Se a gente pegar, então, porque está sendo acrescentada, significa que já chegou a algo. Senão seria incluído, seria colocado. Não, mas é acrescentado, né? Então Deus já está suprindo. Então muita coisa a mais vai chegar na tua vida quando você priorizar o reino de Deus. Amém? Salmo 67, 1, 2. Salmo 67, 1, 2. Vamos ler comigo, gente? Vou contar até 3. Quero ouvir a voz de vocês. 1, 2, 3.
Olha só, novamente, se a nossa vida fosse uma prova, esse aqui seria o gabarito, né? Seria a discussão da solução da questão, né? Aqui tem o motivo e a finalidade de tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aqui é onde eu oro e onde eu peço para que Deus me abençoe. Eu estou orando pela minha vida. E não é egoísmo orar pela sua vida, não. Se a sua vida é colocada a serviço de Deus como um canal para fluir para a vida de outros, é justo, é justiça de Deus você orar assim pela sua vida. Tá? Lembre-se da oração de Jabez, de 1 Crônicas. Né? Jabez mesmo orou: ó Deus, tomara que me abençoes e alargues as minhas fronteiras. Né? Alargues a minha fronteira não é só dar mais terra para ele, não é só porque ele queria uma fazenda maior. Implicava em um aumento de responsabilidades, era aumento de influência, aumento de fronteira é aumento de influência, né? E também aumento de trabalho, acaba aumentando também. Então, pasme, Jabez estava ensinando a gente a orar por aumento de trabalho, né? Mas isso é bom. Que me abençoe, que alargues minha fronteira, que a tua mão seja comigo, me livrando de todo mal, de maneira que não me sobrevenha a aflição. E o texto diz que assim foi feito na vida de Jabez. Né? Do mesmo jeito aqui, o Salmo 67, 1, 2 nos orienta. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Podemos orar. Que Ele tenha misericórdia de nós. A verdadeira misericórdia. E nos abençoe. O que é misericórdia? Colocar a miséria do outro no meu coração, ótimo. É um conceito. Um outro conceito interessante de misericórdia que eu tenho orado e Deus tem colocado no meu coração é quando eu não recebo. Quando eu deixo de receber. Quando eu deixo de receber de Deus aquilo que eu merecia, Ele está exercendo misericórdia na minha vida. Eu merecia. O que eu merecia? Condenação. Não é isso? É isso que a gente merecia. Todos pecaram, destituídos estão, né? Lembra do texto? Mas Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Né? Então, quando eu deixo de receber aquilo que eu mereço, eu estou recebendo misericórdia. Então, só da gente não receber a condenação e por meio de Cristo Jesus, a gente está recebendo a salvação, a gente está recebendo misericórdia e nós já estamos sendo abençoados, conforme esse texto diz. Amém? Você não está sendo condenado. E você tem a promessa de vida eterna. Você vai ser encontrado, você vai ser achado nele. Tamanha misericórdia e tamanha bênção. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Né? Mas existem outras formas de misericórdia e de bênçãos para chegar na tua vida. Principalmente através daquilo que Ele já tem colocado em sua vida. Seus dons, seus talentos, suas capacidades, seus títulos. Tudo aquilo. Sua família, seus dias, o seu tempo, tudo isso Deus tem colocado, tem suprido na sua vida, tem te sustentado com tudo isso. E isso nós temos que colocar a serviço de Deus. E Ele já tem te abençoado com tudo isso. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós vamos refletir, nós vamos fluir. E agora, o motivo, a razão, por que Deus nos abençoa. No restante do versículo. Por que Deus nos abençoa? Para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos e entre todas as nações a sua salvação. Amém? Qualquer coisa que está chegando à sua vida e não está sendo colocado a serviço para que sejam conhecidos na terra os caminhos de Deus e entre todas as nações a salvação dele, que é Cristo Jesus, isso está sendo infrutífero na sua vida. Então hoje é mais um dia daquela palavra que às vezes uma pessoa ou outra não vai gostar, mas é o dia da gente refletir, da gente quebrar esses paradigmas, da gente equilibrar nossas expectativas sobre o que realmente a palavra de Deus diz. Né? Se alimentar de carne e não de leite. E torno a falar para vocês, quase toda vez que eu subo aqui para pregar eu falo isso. Testem as escrituras. Veja se o que o pregador está falando é bíblico. Como fizeram
os bereanos. Tá? Não aceitem pensamentos prontos. Não aceitem pensamentos prontos. Tenham o seu devocional, tenham o seu secreto, o seu íntimo com Deus. Pegue esse texto que a gente está pregando e veja se Deus vai falar a mesma coisa. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. E esse é o motivo para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos. Entre todas as nações, a sua salvação. Você gostaria de ser esse canal, de ser esse encanamento, né, de ser a fonte, de ser o meio desse fluxo de bênçãos, para que sejam conhecidos entre todas as nações a salvação, que é Cristo Jesus? Alguém gostaria? É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Isso implica em você colocar a serviço de Deus o que você já tem e colocar diante de Deus uma disposição em ser mordomo de coisas maiores ainda. Entende isso? É mais do que pedir a Deus para pagar os seus boletos. É mais do que pedir a Deus para te dar uma empresa porque você perdeu um emprego. Não, eu quero uma empresa porque eu quero gerar emprego, porque eu quero desenvolver a comunidade, porque eu quero que a minha empresa seja uma porta de trabalho para aquelas pessoas que o Senhor mandar. Aquela pessoa que está orando por emprego, que ela acha emprego na minha empresa. É esse o tipo de pensamento. Eu quero ser um servidor público de alto nível para diminuir o nível de corrupção no Estado. Para pararem de vender senhas, né, naquele serviço público lá. Para atender melhor no hospital. Para não deixar que uma greve pare o serviço público e prejudique o usuário de um sistema essencial, de uma infraestrutura crítica e de um sistema essencial. Para eu ser um servidor público de responsabilidade, mas lógico, é claro que o Estado tem que respeitar o servidor público, porque ele é servidor público, ele não é escravo público, ok? E o trabalhador também. E então, quando eu entendo isso, que toda a minha vida está a serviço dele, e tudo é dele, tudo por ele, e tudo é para ele, a minha vida começa a fluir. A fluir. As coisas de Deus começam a fluir pela minha vida. E ir para a vida dos outros. Qual que é a sensação que eu tenho? Eu sempre vou ter aquela sensação do balde cheio. Mas na verdade eu sou um canal. E eu vou estar sentindo aquele fluxo correndo o tempo todo. E isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o que acontece? Deus é justo. Deus não está exigindo de você nada que você já não tenha recebido primeiro. E se você for honesto consigo mesmo, se você conseguisse anotar pelo menos 1% de tudo que você já recebeu, talvez você pararia no primeiro item. A salvação. Perdão dos pecados. Cura. Libertação. Uma vida abundante. A presença dele. A companhia dele. O Espírito Santo, o próprio Deus vivendo dentro de você. E por aí vai. E por aí vai. E o amor dele. E ele te amou. E ele te amou tanto que enviou seu filho para morrer por todo aquele que nele crê. Procure na terra qualquer pessoa que realmente esteja em juízo perfeito, que teria coragem de oferecer o próprio filho para salvar uma pessoa. Né? Imagina bilhões de pessoas e mais. Imagina bilhões de pessoas que nem oraram por isso. E mais, imagina bilhões de pessoas que amaldiçoam isso. E mais, imagina bilhões de pessoas que não têm nenhuma espécie de gratidão sobre isso. Que inclusive exercem outras fés. Mas ele morreu por todas essas pessoas. E aquele que o aceitar, aquele que crê em seu nome, será salvo. Amém? Glória a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele te amou tanto que você tem sim a capacidade. Você tem sim os meios necessários para que esse amor flua pela sua vida e outras pessoas sejam amadas por você e por meio de você. Glória a Deus. Frase de Carlito Paz.
Muito interessante essa frase, né? Prosperidade não é sobre o quanto acumulamos, mas sobre o quanto permitimos que a vida de Cristo transborde em nós para alcançar outros. Frase de muita sabedoria, né? Não estou pregando sobre livro aqui, pelo amor de Deus. Não, eu estou recomendando uma leitura. Pastor Carlito Paz é um homem muito usado por Deus. E ele compartilha parte de sua experiência, principalmente naquilo que é relacionado à prosperidade bíblica, nesse livro, A Vida Biblicamente Próspera. É uma leitura altamente recomendada, né? E já revisamos, nós já lemos aqui e recomendamos para você. E olha que riqueza, né? E olha que resumo. E olha, se puder sintetizar a questão de prosperidade, faz muito sentido se você ler com atenção. Não é sobre quanto acumulamos, mas é o quanto permitimos que Cristo transborde para alcançar outros. É a nossa conversa aqui a noite toda. É o quanto eu permito que Cristo flua por meio da minha vida. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Mateus 16, 25. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Olha só. E a palavra aqui para vida, aqui no original grego, é psique. Psique. Né? Também é um significado para a alma, né? Ou num sentido mais próximo do que o autor quis dizer, o próprio eu, o centro da própria vontade, a alma, o eu. E nesse contexto desse texto, se a gente trabalhar bem, esse eu que ele está falando é uma parte do seu eu que te sabota o tempo todo. É o seu ego. É o ego. O ego, né, é um sabotador que existe na mente de muitas pessoas. E a gente tem que, à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente e principalmente espiritualmente, a gente tem que transcender esse ego. Tá? O ego é uma estrutura de pensamento antiga. Ela é saudável nos primeiros anos da vida, porque serve para a criança se defender do ambiente externo, porque ela ainda não tem muita capacidade de comunicação e nem de controle sobre o ambiente. Então, tudo ela questiona, ela chora, ela exige, ela pressiona, ela exige. E ela acha que, né, não, quem tem que me dar comida é meu pai, é minha mãe, esperneia e chora. A coisa vai ficando crítica quando você faz 10, 15, 20, 50 anos de idade e você continua com esse mesmo comportamento. É meu, não é mais de ninguém, eu não divido com ninguém, é tudo meu, é meu, é meu. Aí começa a vitimização, eu não ganhei, ele ganhou. Aí começa a chorar, autocomiseração e por aí vai. Né? Isso no sentido da autocomiseração. Ainda tem o sentido do hipercontrole e outros comportamentos muito tóxicos, quando a gente alimenta o ego na fase adulta. Tá? Eu não sou psicólogo, tá? Isso é coisa que eu li e eu queria dividir com vocês porque eu achei que é muito interessante. Então, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser manter esse ego na sua vida, vai perder a sua vida. Vai perder. Mas quem perder esse ego por causa de Cristo, vai encontrar a vida verdadeira. Amém? Quem quiser abrir mão disso, desse sentimento, dessa estrutura de pensamento tóxica, né? Desse foco em si mesmo, né? Nem sei se existe essa palavra, esse eucentrismo, né? E você mudar para o cristocentrismo, né? E do cristocentrismo nasce o outrocentrismo, porque Cristo manda a gente amar o próximo, a gente fazer pelo próximo o que a gente quer fazer por ele. Quando você faz isso, você tira o foco de você e coloca no próximo por causa de Cristo, você transcende esse ego, esse eu, essa alma ruim, essa psique tóxica, essa vida que está sendo falado aqui no texto. Amém? Você gostaria de abrir mão disso hoje na sua vida? E abrir espaço para a vontade de Deus na sua vida? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E por causa disso eu queria dividir com vocês hoje alguns pontos para que a gente possa, né, ser um instrumento de amor e de generosidade na vida das pessoas. Tá? Não é receita de bolo, não é igual aqueles livros, 7 passos para o sucesso, 7... Não é isso. É experiência de vida,
inspiração do Espírito Santo e que deu essa direção para a nossa igreja. Amém? É um assunto que não se esgota, mas muito do que precisamos vai estar aqui nesses 3, 4 pontos aqui que nós vamos tratar esta noite. O primeiro deles, decida vencer a incredulidade. Decida vencer a incredulidade. Então decida, é uma decisão. Você tem que ser afirmativo nisso. Você tem que ser empreendido, empoderado, tomar decisão, ser resoluto nisso. Decidir vencer a incredulidade. A partir do momento que você souber os meios de como vencer a incredulidade, você, não, agora eu tenho os meios, agora eu tenho a ferramenta. Agora eu vou vencer a incredulidade. A incredulidade não toma conta mais da minha vida. A incredulidade não dirige mais a minha vida, porque agora eu sei o que fazer. Porque Deus está me revelando, porque Deus está me sustentando e Deus vai me ajudar a vencer a incredulidade. Amém? A incredulidade é um problema, mas Jesus nos conhece. Inclusive tem uma passagem, né, de um pai, Jesus estava curando o filho de uma determinada situação. Jesus diz, você crê que eu posso fazer isso? Creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. No mesmo texto. O mesmo guerreiro que falou assim, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Então, se você olhar de uma certa forma, ele estava decidido no seu coração a crer, mas ele não sabia como. Então ele pede a ajuda do próprio Cristo para ajudar ele na incredulidade dele. E nós podemos fazer isso essa noite. É uma oração muito honesta, muito sincera. Tá? Eu mesmo não vejo nenhum problema. Se você tem dificuldade com relação à incredulidade, a crer, se você é igual ao Tomé, que tem que ver para crer tudo, pede a ajuda do Espírito Santo. Entregue isso a Cristo. Peça força e poder do Deus Pai para que você seja ajudado na sua incredulidade. João 20, 27 a 29. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse, Senhor, meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. Tá? Esse texto está dentro de um contexto. Teve uma reunião anterior, né, um culto, né, e os discípulos tiveram uma experiência fantástica com Cristo. Mas quem é que não estava lá? Quem é que faltou o culto? Né? Quem é que faltou o culto e foi assistir Netflix? Tomé. E aí, no outro domingo, encontra o pessoal no culto. Pô, Jesus veio aqui e tal, foi fantástico, foi tremendo, tal. E Tomé, não acredito não. Eu só acredito se eu botar o dedo na ferida. Né? Já conheceu algumas pessoas assim? Você está falando o que Deus fez na sua vida, você está feliz, você está dando testemunho, né? Você está dando evidências do que aconteceu, mas a pessoa ainda não acredita que é Deus que está fazendo. Ela acha que você fez pela força do seu braço, ela acha que foi sorte, ela acha que você já tinha um contexto social, algo que já te ajudava, um passado, que você conhecia alguém que deu um jeitinho. Ela nunca acredita que é Deus te ajudando, que é Jesus se manifestando na sua vida. Né? Mas o que acontece? Jesus é tão misericordioso que ele faz coisas igual fez com Tomé. Tá, você não acredita? Eu mesmo vou. Tá? E ele aparece. E ele se manifesta. Tá? Por misericórdia ele faz isso, porque ele não quer que ninguém se perca. Mas há uma diferenciação, há 2 grupos de pessoas. E Cristo que deixou isso claro. E ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Então tem pessoas que vão ter experiências profundas com Cristo. Você é ou não é uma experiência profunda? Você encontrar Cristo, depois da ressurreição dele. Quantas vezes isso já aconteceu? Você tocar nas mãos dele, tocar no lado dele, conversar com ele. Que experiência fantástica. Quem não quer uma experiência dessa? Né? Mas ainda assim, Jesus diz que mesmo essas pessoas que tiveram essa experiência fantástica, né, são mais felizes. Né? Bem-aventurado é feliz. Né? Então, muito mais felizes, né? Muito mais bem-aventurados os que não viram, mas creram.
aquele que entende o propósito de Deus e está caminhando nesse propósito, ele não viu, mas ele tem a certeza por causa da fé, e ele creu, ele é bem-aventurado. Amém? É o seu caso essa noite? Eu acho que é o seu caso. Bem-aventurado você que não viu, mas tem crido naquilo que Jesus tem feito na sua vida, que vai continuar fazendo. Amém? Deus é maravilhoso. 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14, está aí? Posso ouvir a voz de vocês de novo? 3, 2, 1. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Glória a Deus. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, né? Então esse texto também foi escrito num contexto da época e para um pessoal da época. E o que Paulo quis dizer? Esse sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, né? A palavra, aqui a partir do original, conduzir vitoriosamente, ela tinha um sentido de quando, por exemplo, os generais romanos estavam voltando de um combate, conduzindo a sua tropa, depois de uma vitória, havia uma marcha na cidade. Era uma parada militar, digamos assim. Era algo muito parecido com o nosso desfile de 7 de setembro, para você se ambientar, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, conduzir vitoriosamente ou em triunfo era nesse aspecto, é nesse sentido que o texto está falando, né? E aí o texto continua, né? E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E nessas paradas militares, nesses desfiles, né? Além do comandante conduzindo vitoriosamente a sua tropa, talvez ali pela avenida principal da cidade, também era queimado incenso, e esse cheiro se espalhava por todos os lugares, por toda a cidade. Então, Paulo quis usar esse exemplo para ficar bem claro e bem característico, para virar como fosse uma tatuagem na mente do pessoal, para o pessoal entender, né, que esse contexto era bem familiar ali no Império Romano, né? E é dessa maneira que o nosso general, que é Cristo, nos conduz vitoriosamente, né? Vitoriosamente. E por nosso intermédio exala em todo lugar esse cheiro, essa fragrância do conhecimento de Deus. Sabe? Você, que é um soldado dessa tropa em que o general é Cristo, você exala esse cheiro por onde você passa. Tá? Você tem cheiro de crente. Tem cheiro de crente. Né? Por exemplo, seu Guido está ali, está usando o perfume dele caríssimo ali, um 212, né? Como é que é os nomes aí? Esse perfume de rico ali, o meu é o Avanço. Quem riu é velho. Tá? Então o seu Guido está usando o 212 ali, só que a Débora ali não sabia que era ele. Soube agora porque eu contei. Né? Porque o cheiro do 212 do seu Guido está exalando por toda a igreja aqui. Né? Eu usei um exemplo de um perfume físico para vocês entenderem. Mas o crente é assim. O cristão é assim, o cristão praticante, o cristão intencional, o cristão que entende que a sua casa, o mercado de trabalho, a sua comunidade, é a sua lagoa missionária e ele tem que pescar lá, ele é desse jeito. Ele chega lá e ele começa a exalar um cheiro. E aí as pessoas, o que está acontecendo aqui e tal? Está todo mundo perdendo o emprego e ele está convicto do que vai acontecer, e isso e aquilo, até que alguém pergunta, por que você reage diferente? Por que você não quer nada em troca? Por quê? Né? Até que a gente põe em prática aquele texto de Pedro que diz, né? Até que perguntem a razão da nossa esperança. E a gente pode dizer, não, é por causa de Cristo. Por causa do que Ele fez por mim, eu faço por você. Ele não pediu nada em troca por mim. Pelo contrário, Ele se sacrificou por mim. Então, por isso, eu me sacrifico por você também. Na esperança de que um dia você entenda isso, e você se sacrifique por outra pessoa por causa do que Cristo fez por nós dois. Amém? Isso é exalar esse cheiro, esse perfume, né? Você como esse soldado de Cristo, sendo conduzido
nessa parada, nessa marcha, pelo vitorioso general que é Cristo. Amém? Segundo ponto, aprenda a descansar em Deus. Eu acho que esse deve ser o ponto mais importante dessa noite. Aprenda a descansar em Deus. Salmo 3:5. Deitei-me e dormi, e acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Aleluia. Essa palavra aqui, né? O dormir, eu não sei falar, eu acho que é yashan, né? No hebraico. Ela significa eu estar tranquilo e relaxado em meio a uma crise. Em meio a uma situação de grande crise. Uma guerra, uma peste, uma perseguição. Sabe? O pau está quebrando, né? Está vindo aí notícia de aumento de combustível, disso, guerra, daquilo. E você está tranquilo. Não alheio à situação. Não. Não inerte à situação. Não. Você está ligado no que está acontecendo. Você também está empreendendo esforço para fazer o máximo possível para mitigar os efeitos dessa crise na sua vida e na sua casa. É claro, né? Nós não estamos pregando inércia. Tudo que tiver até alcance você tem que fazer. Mas você tem a certeza que aquilo que não está no controle da tua mão, está no controle da mão dele, está no controle da mão do Pai da gente. Amém? Você tem essa certeza. Quando você não tem dúvida que você está caminhando no seu chamado, que você está caminhando no seu propósito, você deita e dorme em paz. Tem gente que não dorme em paz. Tem gente aí riquíssima. Há milionários, bilionários e que não dormem em paz. Tá? Tem gente que dorme a noite toda. Pode dormir 12 horas por dia. Mas descansar, não. Tem gente que até compra o sono. Tem gente que compra medicamento para o sono. Vamos lá, sei lá, 10 comprimidos de... Como é que é? Melatonina? Acho que é isso. Tá? Você pode comprar o sono, mas você não vai comprar paz. Você não vai comprar descanso. Isso não se compra. Você vai dormir 12 horas e vai acordar preocupado. Com os boletos atrasados do mesmo jeito. Tudo igual. Mas se você tem a certeza do propósito e do chamado, e de que a tua vida é um canal, e que esse canal não está entupido, não tem entulho nesse canal, você vai deitar e dormir em paz. E você vai acordar em segurança. Em segurança. Porque o Senhor te guarda. É o Senhor que te guarda. Não interessa como é que está a conjuntura aí fora. É o Senhor que te guarda. A tua vida é consagrada ao Senhor. Você não é dono mais da sua vontade. Lembra? Deus é justo. Então, se você realmente entregou tua vida para Deus, né? Não sou eu que vivo em mim, mas não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Não é isso? Você entregou a tua vida. No pau da goiaba é como se você abrisse mão do seu livre-arbítrio. Você está abrindo mão da sua vida para viver a vontade de Deus, para que Cristo vive em você, porque o Espírito Santo agora vive em você e agora você segue a liderança do Espírito Santo. Não é? Espírito Santo, Consolador, Paracletos, aquele que está ao teu lado. Para onde ele vai, você vai. Não é você mais que decide. Então nada mais justo que se alguém está decidindo o seu destino e você confia nessa decisão dele, que a tua segurança também seja colocada nas mãos dele e você possa confiar nele. Amém? Você coloca a tua vida nas mãos de Deus, é lógico. Você coloca também a tua segurança. Você coloca a tua tranquilidade. Você coloca a tua paz. Porque você tem certeza que você já fez tudo que estava a teu alcance. O grande problema é, eu coloco a minha vida na mão de Deus, aí depois eu pego de volta. Eu coloco um mês e pego de volta 3 dias. É aí onde dá o BO. Porque aí eu inicio projetos sem o aval de Deus. E aí depois eu caindo em mim, ou caindo em si,
Meu Deus, me perdoa pela decisão que eu tomei errado semana passada. Me ajuda aqui a partir de agora. Aí você já começou um projeto, já caminhou uma semana nesse projeto, e aí você quer pegar um BO e colocar para Deus resolver um BO, um problema que você mesmo causou. É aí que está o problema. O que a gente tem que aprender? É o que está em Provérbios 16:3. Apresente seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Planejou? Apresenta. Planejou, fez um projeto, apresenta a Deus. Pai, eu quero abrir uma empresa. Pai, eu quero ter um filho. Pai, eu quero fazer uma faculdade. Apresenta. Apresenta e aguarda o aval dele. Apresenta e caminha na direção dele. Apresenta e ande debaixo da liderança do Espírito Santo. E os seus planos serão bem-sucedidos. E aí você vai poder deitar e dormir e acordar em segurança, porque o Senhor te guarda. Amém? Glória a Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse verbo aqui para lançar, ele realmente tem um sentido de arremessar, atirar, sabe? Lançar mesmo, atirar um fardo pesado de uma vez. Um dos comentaristas escreveu dessa forma, que eu li lá. Você está carregando um fardo pesado e você atira, joga para longe. Você não aguenta mais aquilo e você não quer aquilo de volta. Se você quisesse de volta, você colocava no chão. Mas quando você atira para longe. E você tem para onde atirar. Né? Você tem para onde atirar. Atirar de uma vez por todas, para longe de você. Né? Então, lancem, atirem esse fardo pesado da ansiedade dos seus ombros para longe de uma vez por todas. E o que é ansiedade? Ansiedade é um primo de primeiro grau do medo, sabe? Aquele medo, aquela incerteza sobre o futuro. Ah, não sei se Deus vai fazer, não sei se Ele quer fazer, não sei se é a vontade dEle. Aí você começa os altos e baixos. Não, eu até recebi essa palavra, mas sabe, o governo está assim, tal de coisa e tal. Entende? Aí você começa a ficar ansioso, porque você não tem certeza sobre o futuro. Mas, Rômulo, como é que alguém vai prever o futuro? Eu não estou falando de prever o futuro. Eu não estou falando que ter certeza do que vai acontecer no futuro é você prever o futuro a nível de ação, a nível de tarefa. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que você sabe como as coisas vão terminar. Quando a tua vida está na mão de Deus, quando a tua vida é um canal para um fluxo contínuo das bênçãos de Deus para a vida de outras pessoas, você sempre vai saber como as coisas vão terminar. Não há mistério nisso para você. Tem um meio do caminho que pode ser meio turbulento, né? Como os discípulos que foram atravessar o lago de Genezaré, teve uma tempestade, mas chegaram do outro lado. O propósito era chegar do outro lado. E foram ajudados por Cristo. Você sabe como as coisas vão terminar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Se você ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. E não é um amar de gostar, é amar de verdade. É um amar sacrificial. Tá? Tá em dúvida se ama a Deus? Preguei da outra vez, faz o teste. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. O texto diz. Cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo o Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Está em dúvida se ama a Deus? Então olha para um lado, olha para o outro. Tem ovelha precisando de cuidado. Se você tem empatia, se há algo, se o Espírito Santo está suscitando no teu coração para fazer algo por alguém, você ama. E as coisas vão cooperar para o seu bem, sabe por quê? Porque você é um canal para fazer o bem para aquele guerreiro. Amém? Você entende isso? Entende esse contexto? Esse mecanismo? Entende que você não pode ser um cano entupido, bloqueando o fluxo das bênçãos de Deus para essa terra? O reino de Deus, como uma barragem, sabe aquelas hidrelétricas gigantes? E a água represada lá em cima,
E às vezes você está aqui com um cano, você é esse encanamento, você é esse canal, e você está abrindo a torneira ali, você é um conta-gota. Não, é uma enxurrada. Você tem que ser um canal largo, com muita adução, com muita vazão. Amém? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E a ansiedade também tem um sentido aqui na palavra. A palavra é merima, que é literalmente, merima é ter a mente dividida, sabe? Mente dividida. E quando eu tenho a minha mente dividida, eu vou ter dois pensamentos, né? Eu vou ter dois pensamentos. É o alto e baixo. É o Deus vai fazer, Deus não vai fazer. É o será que foi Deus mesmo? Ou será que foi a circunstância? Não. Toda e qualquer divisão de mente, qualquer estrutura de pensamento que esteja gerando divisão, sabe, esse sabotador da sua mente esteja gerando divisão, você tem que pegar e lançar, atirar sobre quem? Sobre ele. Sobre Jesus, toda a sua ansiedade. A ansiedade é inimiga da bênção. Deus quer abençoar as pessoas. Deus quer te abençoar para que você abençoe pessoas. Mas a ansiedade é uma barragem contra isso. A ansiedade é um bloqueio contra isso. Nós temos que lutar contra a ansiedade. E a única maneira é arrancar ela do seu ombro e atirar em Cristo. É porque é Ele, é só Ele que consegue dar o fim nessa ansiedade. Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Quer ser curado da ansiedade, do medo, da dúvida? É por meio de Cristo. Não há outro. Não tem salvação em outro e não tem cura em outro. É por meio de Cristo Jesus. Amém? 3. Creia no sobrenatural. É aqui o calo aperta. Você que tem uma mente racional, você que tem um pensamento cartesiano, né? Você que tudo é causa e efeito, razão e circunstância, né? Soma e produto. Você que tem uma mente assim, como a minha, vai ter que fazer como eu. Vai ter que lutar muito. Mas você vai submeter a sua mente a Cristo. Amém? E Cristo vai curar a sua mente. Amém? Glória a Deus. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, tudo o que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha o tamanho dessa bênção. E olha quem abençoe. Aquele, é Cristo. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já tenha pensado, pedido, sonhado, planejado, imaginado. Por mais que você tenha uma imaginação fértil, por mais que você não tenha um pensamento linear e consiga imaginar 1001 coisas, Deus é capaz de fazer muito mais do que isso por você. Amém? De acordo com o quê? Com o seu poder que atua em nós. É uma condição. É de acordo com o poder dele. O poder dele é ilimitado. Se Deus não tem feito mais na sua vida ou na minha vida, não é porque Ele não tem poder. É porque é uma lei que Ele mesmo criou. De acordo com o seu poder que atua em nós. Então quem define a quantidade e o modo que o poder dele vai atuar na minha vida, sou eu mesmo. Por meio do meu crer, por meio da minha fé. E pasme, até mesmo por meio da minha vulnerabilidade. Quando eu exponho e apresento para ele essa minha vulnerabilidade. Sabia disso? Como o apóstolo que orou para que fosse retirado dele uma situação muito desconfortável. E ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, mesmo você que está fraco essa noite, tem muitas dificuldades, muitas feridas para ser curada, muitas barreiras, muitos sabotadores em sua mente. Todas essas feridas, todas essas dores, toda essa fraqueza, se você apresentar isso para Cristo, o poder dele vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Você entende isso? Essa fraqueza vai virar ministério. Essa fraqueza vai ser usada
como um vetor, um motor, alavancador do reino de Deus. Entende? Como foi pregado algumas vezes nesse altar. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Isso é poder aperfeiçoado na fraqueza de alguém que estava ferido e foi curado. Entende? Alguém que confessou a Deus para perdão dos pecados e depois entrou num tratamento, confessando uns aos outros para cura própria. E essa pessoa curada, ela é um vetor de cura para outras pessoas. E assim o reino de Deus avança dessa maneira lindíssima, formidável, né? Porque você, de acordo com o poder dele que atua em nós. E é nós que permitimos esse atuar. Você quer o poder de Deus atuando na sua vida? Permita. 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 Desentope o cano, desobstrua esse canal, desobstrua essa via. Seja vulnerável a Deus. Seja vulnerável. Apresente a Ele as suas fraquezas. Apresente a Ele as suas dificuldades. E fique disponível para ser tratado. Disponível para ser curado. Não adianta só chegar, orar, vai para o seu secreto, tal. Pai, eu tenho tal dificuldade. Aí tu passa 10 anos orando por essa dificuldade e não toma uma atitude. Então você não está orando, você está simplesmente ligando um alarme, falando para Deus, Pai, eu pequei de novo, Pai, eu pequei de novo. Você não está pedindo ajuda para a cura. Tá? Se você orar, apresentar sua dificuldade e pedir para Deus uma maneira de você ser curado, de você ser tratado, Ele vai enviar. E aí você tem que permitir. Sabe por quê? Porque Ele vai enviar alguém. Tá? Dificilmente Ele vai enviar um Pix. Pode ser que Ele envie. Mas geralmente Ele vai enviar uma pessoa. Ou um grupo de pessoas. Ou um pequeno grupo. Ou um estudo em célula. Ou um clube do livro. Ou um profissional de saúde mental. Ou um médico. Seja lá, Deus vai mandar. Aceite a ajuda. Seja e se torne vulnerável. E aceite o cuidado de Deus para a sua vida. E esse cuidado vem por meio de outra pessoa que se disponibilizou a ser o quê? Canal. Fluir pela sua própria vida, para a sua vida. Amém? Você flui para a vida dos outros e os outros fluem para a sua vida e assim o reino de Deus avança. Glória a Deus. Deuteronômio 7:9. Quero ouvir a voz de vocês mais uma vez, para tratar o sono. Vamos lá? 3, 2, 1. Saiam montando, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança na palavra de 1000 gerações, aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Uau! O texto está corroborando com o que a gente acabou de pregar aqui. O Senhor, o seu Deus, é Deus. E Ele é Deus fiel. Fiel. Ele é fiel. Ele não volta atrás. Rômulo, Ele é fiel a mim? Não dá para Ele ser fiel a você porque você é inconstante. Eu mais ainda. Eu sou cheio de alto e baixo. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel ao que Ele disse a seu respeito. Ele é fiel a essas mais de 7.000 promessas que está na Bíblia a seu respeito. Com relação a isso, Ele é fiel. E você pode descansar, porque todas essas promessas estão disponíveis e pode alcançar a sua vida na medida em que você permitir. Ele é fiel. E Ele mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Ele mantém a aliança. Tá? Mantém a aliança. Ele não mantém Estava até conversando, o pessoal fez o curso agora, o curso Aliança. Né? Ele não mantém um contrato com você, sabe? Um contrato com cláusulas. Entende? Eu vou te abençoar na medida que você me adorar. Não, Deus não é aquele velhinho de barba doido esperando para você errar para te arrebentar. Não. Ele trabalha por aliança. E aliança implica em sacrifício. Entrega total. Não tem cláusula de barreira. Não tem cláusula de só faz se eu fizer. Não, uma aliança é uma entrega total. Quer um exemplo de entrega total? Entregar o filho para morrer por sua causa. Sabe? Sai da glória e vem para a terra. É igual você sair da sua casa, do seu apartamento de luxo e ir para Cracolândia. E talvez eu ainda esteja sendo minimalista ainda nesse exemplo. Sai da glória
vem para cá, um corpo humano, nascido de uma mulher comum, uma serva de Deus, mas uma mulher comum. Vive uma vida que você não conseguiria viver de jeito nenhum. Uma vida sem pecado. Ninguém que já morreu e ninguém que ainda vai nascer viveu ou vai conseguir viver uma vida que Cristo viveu, uma vida sem pecado. Porque a palavra diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele veio e viveu uma vida que você não poderia e não vai poder viver jamais, mas ele viveu ela por você. Exerceu um ministério que nem Paulo, né, nem ninguém, nem igreja A, nem igreja B, nem igreja primitiva, nada. Um ministério de 3 anos e meio que impacta toda a eternidade. E mais, suportou uma morte que nenhum de vocês e ninguém vai conseguir suportar, jamais. E mais, ressuscitou. Sozinho. Tá? Tem outros casos de ressurreição, tá? Os outros casos, ele ressuscitou Lázaro. Não, agora ele ressuscitou. Ele reergueu o templo em 3 dias. Sozinho. Quem poderia fazer isso? Quem? Ele. E tem mais. Levou sobre si todas as suas dores e as suas enfermidades. E por causa disso você é sarado. E porque você crê no nome dele, você agora tem direito à vida eterna. E agora você é achado nele. E agora você pode lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E ser justificado. Estar diante de Deus. Né? No grande dia você vai poder estar na presença de Deus e continuar. Porque tem gente que não. Tem gente que não vai estar com a veste branca. E Cristo fez isso por nós. E a palavra diz que agora ele está lá preparando um lugar para voltar e nos levar para ele mesmo. Amém? Ele faz isso. Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer muito mais por você. Deus é maravilhoso. E essa é a bondade dele. E ele é fiel. E ele mantém a sua aliança por causa disso. E ela alcança milhares e milhares de gerações. Daqueles que o amam. Sabe? O exemplo que a gente deu de Pedro ainda agora. Aqueles que o amam. Aqueles que cuidam de pessoas por causa dele. Tá? Esse é o gabarito da prova. Aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E tem um texto do Novo Testamento que corrobora. O próprio Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o Pai também o amará. Amém? É você essa pessoa essa noite? Viva sempre na abundância. 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Mesmo motivo disso do Salmo 67 que a gente estudou agora. Esse é o motivo de você ser enriquecido. Esse é o motivo de você ser um canal de bênção, que à medida que a bênção flui, sabe? Um canal, o rio, está correndo, mas à medida que a água está correndo, está tendo ali uma erosão e aquele canal está aumentando de diâmetro e está correndo cada vez mais água. E é isso que tem que acontecer e vai acontecer na tua vida. Amém? Então, isso é o enriquecimento que está falando aqui. É você ser um canal cada vez mais robusto, com um calibre cada vez maior, para que você possa fluir, para que Deus possa fluir pela sua vida, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião que Deus apontar, que estiver dentro do propósito. Tá? Não é qualquer pessoa, não é dar esmola para o cara fumar o crack, não. É ser generosos, né, com intencionalidade, tá? Com responsabilidade. Tá? E não é em qualquer lugar, é num lugar também que tem responsabilidade. Lembrem-se. Ponto 5. Lembrem-se do poder da presença de Deus. Filipenses 3:8. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Salvador. Então Paulo considera tudo como perda. Sabe? Todos os seus títulos, tudo que ele já teve,
tudo que ele abriu mão, tudo isso é perda. Mas quando compara com o conhecimento de Cristo Jesus, nada se sobressai, nada se sobrepõe, nada se sobrepõe. Amém? E eu queria já finalizar, aqui a gente vai direto para o final, meu amigo da projeção aí, Filipenses 4,19. Puder avançar um pouco. Filipenses 4,19. E meu Deus, que supre todas as necessidades de vocês, lhes proverá todas as coisas que precisam, por meio de Cristo Jesus. Amém? É interesse de Deus suprir todas as suas necessidades. Ele quer suprir. O texto está dizendo que ele supre. Não é nem que ele vai suprir, ele já supre. E meu Deus que supre todas as necessidades de vocês. Ele já supre. Se você já caminha no seu chamado, se você já está na direção do seu propósito, pode ter certeza que ele já está suprindo as suas necessidades. Ah, mas por que não está chegando mais? Vamos estudar, vamos entender. Talvez é porque você ainda não está no propósito. Talvez é porque você é sabe os 3 servos da parábola dos talentos? Talvez você é um daqueles 3. E talvez tenha que reformular algumas coisas no seu coração e entender alguns princípios de mordomia cristã para que possa fluir mais bênçãos por meio da sua vida. Mas ele tem suprido as suas necessidades. E ele vai prover, e ele lhe proverá todas as coisas que a gente precisa. Agora, é por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus. É Ele que é o provedor de tudo que a gente precisa. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?